Olha que esse ano eu tô de parabéns, sem dinheiro, sem namorado e ainda vou passar o ano novo mal arrumada. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Epa, mal arrumada não, vou ensinar vocês a fazer uma maquiagem belíssima para começar 2019 com o pé direito. Então já deixa o seu joinha aqui embaixo e vamos começar o vídeo. Vamos dar início com a água micelar da L'Oréal. Você pode utilizar a água da Ruby Rose também. No meu caso, eu não encontrei para comprar, então eu vou utilizar essa que eu tenho aqui em casa mesmo. Vamos limpar todo o rosto. Essa água tem o poder também de tonificar a pele. Lembre de levar até o pescoço. Agora, com o hidratante Nivea Soft, a gente vai hidratar toda a pele, principalmente as maçãs do rosto, o nariz, a testa. É muito importante essa hidratação. Muitas pessoas me perguntam assim, Valquíria, por que a maquiagem craquela? A maquiagem craquela por falta da hidratação. Então, é muito importante essa hidratação do rosto. Com o primer da Ruby Rose, a gente vai passar nas maçãs do rosto, que é onde a gente tem os poros aberto, então o primer ele vai minimizar. Vamos passar na zona T. A zona T é testa, nariz, queixo, que é onde a gente sua mais e a maquiagem tende a desfazer mais rápido, né? Vamos aplicar agora a base da Ruby Rose. Como todos sabem, ela é uma base de alta cobertura e seca. Por isso a gente tem que tomar aquele cuidado de hidratação da pele para não craquelar. Vou aplicar com o pincel Kabuki da Macrylan, dando batidinhas e leve arrastada, para não tirar o produto da pele. Vou aplicando com leve arrastadinha. Mão sempre leve. Eu não posso esquecer de aplicar nas orelhas e no pescoço para ficar uniforme. Com a esponja, a gente vai uniformizar todo esse produto aí que foi passado no meu rosto. Essas batidinhas que eu estou dando tem que ser bem leve, tirando todas as arranhaduras do pincel, porque o pincel, conforme a gente vai passando, ele vai deixando uns leves arranhões na pele. Então a esponja vem para tá dando essa suavizada, né? Então eu vou aplicando, mão leve, sempre leve. Nossa, e essa espinha aqui, meu Deus do céu! Vamos já tampar. Agora com o corretivo da Natura, vou passar na área das olheiras, né, para tá tirando todo aquele ar de cansaço. Você pode comprar o corretivo da Ruby Rose, ele é muito bom, mas eu não encontrei, né, então eu vou utilizar esse do meu dia a dia mesmo, que eu adoro. Vou passar aqui nessa espinha porque não tá fácil. E o nariz, para tá dando aquela leve sensação de um nariz fino. E no queixo, no bigode. Volto com a esponjinha, mão leve, dando batidinhas para uniformizar esse corretivo na pele.
Vamos aplicar o pó agora. É o momento de selar a pele. Vou pegar um pincel da ponta mais fina, esse de iluminador, né? E tá aplicando ali nas áreas da olheira, selando bem essa parte, que é muito importante. Essa batidinha que eu dei com a esponja é para estar tirando todo o excesso do corretivo, que às vezes fica algumas linhas de expressão embaixo do olho. E agora, com o pincel de pó, eu vou aplicar em todo o rosto. Esse pincel é da Macrylan, maravilhoso, gente, muito macio. Então, a gente vai aplicando em todo o rosto, selando toda a pele. Quanto mais eu selo a pele, mais difícil fica da base transferir, né? Então, não vai haver problemas você encostar no seu namorado, que não vai sujar a blusa dele. Então, joga pó no rosto para selar bastante essa pele. Com o pó mais escuro da Ruby Rose, a gente vai fazer o contorno com o pincel chanfrado. Né? Esse pincel também é da Ruby Rose e aí eu vou fazer o contorno do meu rosto. Pode, bem nesse ossinho, a gente vai passando esse pó mais escuro, mão leve, sempre leve para não marcar, para esfumar bastante aí essa região, levando um pouquinho para cima. E se você tem entradas, pode passar também, porque o contorno ele vai dar aquela sensação de sombra, né? Vai tampar nas fotos, então não vai aparecer. Do outro lado, eu não jogo contorno muito para minha testa, porque eu tenho uma testa pequena. Então, se eu colocar contorno ali, vai diminuir mais ainda a minha testa. Eu não quero isso. Então, eu aplico só mesmo nessa região aí para tá dando uma uniformizada junto com o contorno do rosto aí, para dar aquela sensação de que estou mais magra. E agora a parte que todas querem, um nariz mais fino. Então, eu pego desta forma aí no pincel e vou trazendo para baixo, fazendo tipo um triângulo no nariz, que vai dar essa sensação de um nariz mais fino. Tenta não deixar muito marcado, gente, depois vocês esfumam, que nem eu fiz aí. E agora, para diminuir a papada, deixar o rosto mais, um pescoço mais fino, né? A gente passa nessa região aqui. Esfuma bastante para tirar toda a marcação. Agora vamos usar o blush da Playboy. Esse blush para mim é novidade. Eu comprei justamente para fazer um teste e adorei. Porque ele é bem leve, então eu não preciso ter medo de aplicar ele. E ele fica uma cor bem saudável, um rosinha bem saudável. Gostei bastante. Somente nas maçãs do rosto. Aí você dá aquele sorrisinho. Não esquece de levar para as têmporas, né, para cima, para poder esfumar bastante e misturar com o contorno também. E agora, com o pincel de iluminador, a gente vai iluminar a pele.
a parte mais importante que eu adoro. Amo uma pele bem iluminada, aquele glow maravilhoso. Eu vou aplicando bastante, gente. Para quem gosta, pode aplicar, sem medo, que dá aquele efeito nas fotos divino. Agora a gente vai aplicar no nariz, para dar aquela sensação de um nariz fino. Movimento circular na pontinha, levando para cima. Agora a gente vai passar no queixo e fazer a voltinha da boca. Bem no coraçãozinho da boca, dá um efeito muito bom quando a gente aplica o batom. Então, eu gosto de aplicar bastante nessa voltinha da boca, nesse coraçãozinho. E agora a gente vai aplicar água termal. A água termal serve para hidratar a pele, tirar toda aquela sensação de pó no rosto, de base. Ela vai uniformizar tudo que foi feito na pele. E pode jogar bastante água sem medo. Com o leque eu vou secando a pele. Agora, com esse quarteto de sombras para a sobrancelha, vamos dar início ao nosso designer da sobrancelha. Com o pincel e a sombra, eu vou pentear primeiramente a minha sobrancelha e após eu vou aplicar a sombra na minha sobrancelha, fazendo todo o desenho. Quanto ao produto utilizado, vai ficar ao seu gosto. Se você gosta de sombra, aplica sombra. Se você gosta de lápis, aplica lápis. Se gosta de gel, aplica o gel. É o que melhor for para vocês. Se for sombra, pegue pouco produto e vai aplicando para depois você não tomar um susto. E se acontecer algum erro, você consegue esfumar ela aí bastante e não deixar nenhuma marcação, você consegue controlar. Então eu vou fazendo todo o desenho dela, esfumando bastante para trazer a naturalidade, porque eu não gosto de sobrancelha muito marcada, eu gosto do natural. E aí eu vou esfumando. Volto com o corretivo e com o pincel língua de gato, o mais fininho possível, eu vou fazer o contorno da sobrancelha. Então, com o corretivo, eu vou fazer o desenho da sobrancelha, contornando, fazendo toda uma iluminação também embaixo dela, né, o recorte. Então, eu vou fazendo todo esse recorte aí da sobrancelha. Agora eu aplico em toda a pálpebra, que vai já servir para a aplicação da sombra. Então, eu vou aplicando em toda a pálpebra. Eu considero a parte da sobrancelha mais demorado, na verdade, porque ela é mais difícil. E como eu sou um pouco perfeccionista com a sobrancelha, eu demoro muito na sobrancelha. Então, assim, pra mim é uma das coisas mais importantes em uma maquiagem é a sobrancelha.
Agora eu tiro todo o excesso com a esponjinha, dando batidinhas. E finalmente chegamos aí nas sombras. Vou aplicar com o pincel da Maria Margarina, o P18, essa cor de marronzinho bem claro. Vou estar aplicando aí em toda a pálpebra, esfumando, mão leve. Para você que não tem a mão leve ainda, a prática, pegue na ponta do pincel e vai aplicando com movimentos circulares. Porque quando você pega na ponta do pincel, você traz a leveza da sua mão para a aplicação, né? Então, movimentos circulares, você vai esfumando toda a sua pálpebra. Agora com o pincel bem fininho da Maria Margarida, o P16, eu vou aplicar essa corzinha mais branca abaixo da sobrancelha para estar iluminando. Mas, gente, para ser sincero, eu gosto mais de brilho. Então, acho que eu vou aplicar um iluminador. O mesmo iluminador que eu apliquei nas bochechas, eu vou aplicar também abaixo da sobrancelha. Porque eu gosto daquele efeito mais glow. Aí agora eu vou usar essa cor e vou aplicar aí embaixo da sobrancelha para trazer aquele brilho. Que eu tava achando muito sem graça. E maquiagem para o ano novo tem que ter brilho, não pode faltar. Então pode jogar iluminador aí para dar aquele efeito que a gente gosta. E agora volto com o pincel, o primeiro pincel que eu esfumei, eu volto com ele uniformizando toda a pálpebra. E eu posso subir até chegar lá onde eu iluminei com o iluminador, né? Pra tá se misturando. E agora com o pincel mais fino da Maria Margarida, o P19, eu acho. Não tá dando pra ver direito. Eu vou com um tonzinho mais escuro de marrom. E vou aplicando na pálpebra, fazendo um movimento de vai e vem, bem no côncavo, para criar aquele côncavo esfumando. Então eu vou aplicando no movimento de vai e vem no côncavo, eu vou esfumando para criar aquela profundidade. Como vocês podem perceber, eu tô aplicando e não tá caindo excesso nas minhas olheiras, porque eu tô tirando, antes de aplicar a sombra, eu dou uma leve sopradinha ou então eu bato o pincel para tirar todo o excesso de pó. Então esse pó não corre o risco de cair e manchar a minha pele, né? Se você não aplicou o pó translúcido embaixo para depois varrer, né? Eu não apliquei, então eu tô tirando o excesso para não manchar a minha pele. E aí eu vou fazendo um movimento de vai e vem, dando aquela profundidade no côncavo. Agora, com o pincel mais fino, acho que é o P17, eu vou com a sombra mais escura para fazer o degradê, né? Seguindo aí o côncavo abaixo do marrom que eu joguei anteriormente. Então, essa cor mais escura fica abaixo
para tá causando aí, fazendo um degradê no olho de 3 cores. Então, fazendo aí essa parte do tom mais escuro, eu volto com o pincel do tom médio, esfumo, e depois eu volto com aquele primeiro pincel, esfumando toda a área ali mais próxima à sobrancelha. E assim você vai fazendo até você chegar na cor que você deseja. Agora eu vou usar essa sombra maravilhosa, sombra líquida da Ruby Rose, cintilante. Ela tem uma cor meio de champanhe. Então eu vou aplicar no meu olho, do canto interno para o externo, e levo até o alto ali do côncavo para dar aquele brilho. Aí eu venho com o dedo e vou tirando essa marcação. Com o pincel vou esfumando, só para igualar. Gente, é muito fácil fazer essa maquiagem. Aqui eu tô demorando mais porque eu tô explicando e fazendo detalhadamente para vocês. Com esse glitter, ele tem um tonzinho de prata, é o glitter LT266. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, em cima do que eu acabei de fazer, em cima dessa sombra líquida da Ruby Rose, porque ele vai dar todo um charme aí, uma iluminação. Gente, eu amo glitter. Glitter é vida, os pigmentos, adoro o brilho. Se eu pudesse, eu aplicava em todo o olho. E aí eu vou aplicando, dando batidinhas. Vai aplicando. Ele tem um tom de prata, meio prata. E agora com esse pincel, eu vou limpar todo o excesso que pode ter caído embaixo do meu olho. Então eu vou varrendo tudo. E agora vem o tão temível delineador, que vocês adoram. Então eu dou uma leve esticadinha no olho e vou passando bem tranquila, bem tranquila. Nesse momento eu não posso ficar nervosa, porque é um momento tenso para todas nós. Então você vai aplicando lentamente, sem medo de errar. Uma dica que eu dou para quem não sabe passar o delineador líquido, comece utilizando um lápis. Vai treinando, passando um lápis, porque você vai criando aí um equilíbrio na sua mão, uma leveza. E aí, conforme você vai tendo essa destreza com o lápis, você vem com o iluminador líquido por cima do lápis e aí você vai treinando. E aí com o tempo, logo você já vai ter esse equilíbrio aí nas mãos, esse controle para estar fazendo um delineado com o iluminador líquido, com o gel, iluminador não, com o delineador líquido ou em gel, que você preferir. Agora com o pincel lápis, eu vou fazer a parte de baixo. Vou voltar nas primeiras sombras que eu utilizei, o tom mais claro, pro médio e o escuro. Então vou esfumando, tirando, lembre de tirar o excesso para não borrar, não manchar a pele embaixo. Então eu vou esfumando com a primeira sombra que eu apliquei no olho, o tom mais claro, né? Agora eu vou fazer o teste aí utilizando esse delineador líquido na minha linha d'água, porque eu utilizo o delineador em gel na minha linha d'água. Então eu vou fazer essa experiência aqui agora com esse delineador líquido para ver o que vai dar.
E com esse pincelzinho topo reto, eu vou pegar a cor mais escura e fazer como se fosse um delineado fora aí da minha linha d'água. Esfumando, fazendo a marcaçãozinha aí. Gente, confesso pra vocês que o delineador na linha d'água, esse delineador líquido, ele deu uma ardidinha no meu olho. Então, eu lacrimejei bastante. É melhor passar o lápis de olho preto do que o delineador líquido, porque o em gel ele não arde nada. E aí eu voltei com o pincel lápis, esfumando tudo que eu fiz aí até agora. Com essa cor mais cintilante, eu vou esfumar o cantinho interno do meu olho, trazendo aquela iluminação. Vou esfumando bastante, porque esse cantinho do olho fica bem legal, iluminado. Eu adoro esse pincel de precisão da Maria Margarida, ele é bem fininho, então ele vai nas áreas assim que às vezes a gente não consegue com outros pincéis. Que ele é bem fininho, então ele esfuma bastante e pega essas regiões mais delicadas. E aí eu vou tirando o excesso, tiro todo o excesso. E agora essa máscara maravilhosa de cílios que todas nós amamos. Eu vou aplicar aí nos meus cílios antes dos cílios postiço, né? Então eu aplico a máscara e depois aplico os cílios postiço. Essa aplicação do rímel embaixo é muito importante porque traz um efeito bem bonito na sombra que eu utilizei. O batom. Gente, esse batom vermelho da Avon, eu ganhei ele e eu vou ser bem sincera pra vocês, ele é muito bom, muito bonito. Pra quem não gosta daquele batom mate, né, o líquido mate, esse batom da Avon eu super indico, porque ele é mais cremoso e ele é bem vermelho. Batom vermelho, meninas, tem que ter o maior cuidado, porque ele tem que ser passado com muita delicadeza, porque o batom vermelho é um batom vermelho e ele mancha qualquer erro. Então, se você tem medo de passar o batom vermelho, compre um lápis de boca, faz o contorno da sua boca e aí você vem com o batom, para não ter o risco de errar. Porque o batom vermelho você tem que passar certinho, contornando toda a boca para ficar bonito. Porque se você deixar um pedacinho sem passar ou faltando o batom, não fica aquela boca bonita, aquela boca presença. Então você tem que passar bem passado, bem contornado. É uma cor aí bonita, mas difícil. Tem que treinar. Agora, os cílios. Essa colinha da Macrilan, gente, é muito boa. Lembrando que todos esses produtos que eu estou utilizando foram no máximo R$10. Teve alguns produtos que eu tive que utilizar, meus mesmo, assim, que não foram tão baratos, mas eu considero baratos, que até R$40, porque eu não encontrei o da Ruby Rose, né? Eu não encontrei, então eu tive que utilizar esses um pouquinho mais caro. Mas se você achar o da Ruby Rose, gente, pode comprar, que são produtos maravilhosos, sem medo. E aí eu vou aplicando os cílios. Olha, olhando assim é fácil, né? Gente, mas se você, tá vendo que eu pego o espelhinho, olho para baixo e aplico. Essa é uma técnica muito fácil. Pego o espelho,
olho pro espelho para baixo e vou aplicando com a pinça. Não tem erro, gente. Eu aplico cílios assim em 1 minuto. Com a colinha de glitter da Vult, eu vou aplicar esse glitter no cantinho do meu olho. É o mesmo glitter que eu apliquei na pálpebra móvel. Eu vou fazer essa iluminação no cantinho do meu olho. Essa iluminação faz toda a diferença. Tiro o excesso e aplico no outro olho. Eu estou passando a colinha porque, como é glitter, ele não fixa como pigmento, né? Então, o glitter tem que passar a colinha para poder fixar. Prontinho, tirando o excesso. Olha só como ficou. Não sei se tá dando para vocês ver perfeitamente por causa da iluminação. Mas, gente, ficou lindo e é uma ótima opção para o ano novo de vocês. Não pode esquecer do fixador. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe com as suas amigas. E qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que eu vou responder todas vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!